ouvintes. Ouvinte, responda rápido. O Facebook sabe onde você mora? O iTunes sabe o nome da sua mãe? O quanto o Google sabe sobre você? Por exemplo, se você digitar, não vai ser o caso, né? Quem está aí no trânsito, mas vamos supor aí que você possa digitar www.google.com/ads/preferences. Você vai ser mandado para uma página que mostra como o Google vê você. No meu caso, por exemplo, as buscas que eu faço, né, mostram que eu sou homem, idade entre 25 e 34, até aí tudo bem, falo português, verdade, mal, mas eu falo. E gosto de música country, eu não sabia disso. E óleo e gás, eu também gosto disso, eu não sabia que eu gostava, mas enfim, gostar disso. Experimenta fazer o mesmo você, ouvinte. Eu não quero ver não, viu? Tenho até medo. Pois é, você deixa rastros na internet e essa espécie de ficha do Google e outros sites sobre você modifica a nossa própria relação com o ambiente virtual. A partir do que esses sites sabem sobre você, eles guiam, personalizam as nossas buscas e acabam pautando o tipo de informações que recebemos e até, porque não, a forma que enxergamos o mundo. Agora, para um pouquinho, nada de paranoia, talvez não seja o caso de cair nessa onda paranoica por causa disso, mas estranhamente alguns cadastros em coisas simples pedem informações, inclusive bancárias, ao seu respeito. Fique atento. E sobre as consequências dessas informações, tanto as que nós publicamos como aquelas que são, vamos dizer assim, que se infere sobre a gente na internet, a gente conversa hoje com a coordenadora psicossocial da SaferNet Brasil, ela que é psicóloga e mestre em Cultura e Sociedade pela Faculdade de Comunicação da UFBA, Juliana Cunha. Bem-vinda. Boa noite aos ouvintes da Band News. Juliana, tempos atrás rodou bastante, eu vi pelo Facebook, inclusive, o texto de um especialista que ele se mostrava preocupado com a forma como o Google, como o Facebook, na verdade, né? Ele nem falava sobre o Google, como o Facebook dirige a nossa atenção em uma busca em os nossos contatos, nossos ciclos, mas o Google também, né? Mostrando como ele norteava essa atenção, né, pressupondo que a gente não ia gostar de determinados conteúdos, suprimindo esses conteúdos. Isso pode ser de alguma forma negativo? Esses dados podem ter consequências na medida em que a gente não sabe como eles serão utilizados por essas empresas, enfim. É importante que o usuário, e nesse sentido a gente ainda precisa caminhar muito para entender que a internet é um espaço público e que as informações que a gente divulga, compartilha e nosso histórico de navegação pode ser armazenado pelas empresas, acessível para outros usuários. Então a gente ainda precisa ter essa percepção de que nesse espaço tudo que a gente faz, comenta, divulga, posta, é acessível publicamente. Então ainda falta a nós essa percepção do que é a internet e de quanto estamos preparados para lidar com essas informações disponíveis o tempo todo, acessíveis muito facilmente. Então é muito importante, por um lado, as empresas haver aí uma regulamentação de proteção de dados pessoais, especialmente esses dados utilizados pelas empresas, mas também os usuários. Enfim, a gente aposta que com o tempo se consolide mais essa percepção de que a internet é um espaço público e que as informações que estão lá são informações públicas. Agora, que tipo de informação que esses sites podem usar nossas? Por exemplo, eu faço um comentário numa reportagem que eu li no site de notícias, eu faço um comentário ali, deixo minha opinião, ele pode capturar essa minha opinião e jogar na minha base de dados. A minha conversa inbox, por exemplo, no Facebook com algum amigo em alguma rede social, ele também pode capturar gostos que eu digo aí nessa conversa no inbox e também colocar nessa espécie de ficha que esses sites têm sobre mim. O que é que eles podem usar de conteúdo que eu disponibilizo na rede? Em muitos países já há uma exigência de que os usuários tenham conhecimento do que é feito com essas informações. Então há um princípio de transparência por parte das empresas. Aqui no Brasil a gente ainda carece de uma regulamentação que exija esse princípio de transparência, de finalidade, de necessidade. Já há projetos de lei específicos para regulamentar essa questão. Agora, de uma forma geral, a gente poderia, não sei se eu vou bancar aqui o advogado do diabo ou o senhor ingênuo, mas vamos supor, né, que se o Google tenta criar ferramentas de precisão para entender ou para pelo menos inferir quem eu sou e nortear minha busca, isso não seria necessariamente uma coisa positiva? Afinal de contas, são dados que eu estou dando para ele, né? De alguma forma, quando eu estou pesquisando, eu estou, voluntariamente dando informações que ele poderia utilizar para favorecer a minha busca. Isso não seria positivo?
se a gente for pensar na perspectiva do usuário, é importante que ele saiba que essas informações estão sendo utilizadas, que o histórico de navegação dele vai ser coletado e vai ser utilizado para aperfeiçoar determinadas ferramentas de busca, por exemplo, mas que haja um conhecimento por parte do consumidor do que é feito com essas informações. Além dessas informações que tem mais a ver com esses sistemas de busca, há outras informações que me parece que aí sim há um dado preocupante, especialmente quando envolve crianças e adolescentes, que de alguma forma estão ali interagindo socialmente, fazendo amigos, comentando, se divertindo, publicando imagens, e que pode ter alguma consequência futura quando adultos, e o quanto esse cuidado, né? Quer dizer, são crianças que estão aprendendo a ter esses cuidados. Então, que ambientes seguros há para essas crianças e adolescentes que estão divulgando essas informações em redes sociais, por exemplo? O que pode ser feito? Né? E a gente sabe que muitas dessas informações ficam armazenadas, dificilmente serão removidas. Então, a gente vai ter uma geração de adultos aí que tiveram suas vidas na infância e na adolescência online, com menos cuidados ou talvez com menor consciência aí desses cuidados, porque estão ainda aprendendo a se cuidar, e que serão adultos certamente com reputação né, em risco por conta dessas informações. Então, portanto, aí a necessidade da interferência, eu não sei se essa seria a palavra, mas o acompanhamento dos pais responsáveis e até educadores de como orientar essas crianças, esses adolescentes para essa vida online, né, para as informações que colocam nesse serviço. Sim, eu acho que esse é um ponto importante em relação ao uso da internet por crianças e adolescentes. Tinha um comentário do presidente da Google, numa entrevista ao Wall Street Journal, que ele chegou a, de forma irônica, dizer que os jovens, em um futuro próximo, terão o direito de mudar o próprio nome para apagar esses rastros que deixaram na internet quando eram crianças e adolescentes. Enfim, uma ironia, mas aí a gente entende que o nível de responsabilidade deve ser diferente para adultos e para crianças e adolescentes quando usam essas ferramentas e esses serviços na internet. A empresa, por exemplo, responsável pelo meu e-mail, aí a Hotmail, tem o Gmail, essas empresas, elas podem ler as minhas mensagens? Elas fazem isso? Você tem informações, vocês que sempre discutem essas questões? Bom, se você usa esses serviços, é importante que... porque não necessariamente se elas podem só ler, mas em que medida essas informações estão mais vulneráveis quando você usa esses serviços, porque esses serviços estão sujeitos à insegurança. O LinkedIn, se eu não me engano, ano passado, houve um vazamento e eles, enfim, uma série de informações pessoais de usuários do LinkedIn foram, enfim, expostas na rede. Então, esses serviços, eles não são 100% seguros. E é importante que você entenda isso, que você está usando serviços que são gratuitos, mas na verdade não são, porque você está pagando com as suas informações pessoais. E eles podem sim serem expostos e ter algum tipo de vazamento e de interceptação de dados. Só porque você falou em pagando por informações pessoais. Como essas informações são repassadas então para empresas, por exemplo, empresas de marketing que podem querer aquele público, e aí a empresa coleta esse perfil de público e diz, a gente tem tantos usuários com esse perfil, você pode atingir esse usuário com determinada mensagem. Aí esse, digamos, comércio de informações, bem entre aspas. Sim. Na medida em que você não tem uma regulamentação clara sobre isso, abusos podem ser cometidos, com certeza. Ou seja, quem se expõe na rede também está exposto a esse tipo de coisa, né? Essa exposição prevê também isso. Sim, é um risco grande que você corre, especialmente em serviços que também não são confiáveis. Então é difícil, porque a gente está tão envolvido com o uso da internet, a gente compra e, enfim, a gente tem uma série de atitudes, de comportamentos no ambiente online, que é muito difícil a gente poder ter esse senso do que deve ou não. Por isso que eu acho que a gente ainda está se educando nesse sentido. Mas especialmente em serviços que não são confiáveis, em serviços, sim, que podem utilizar
informações suas para lhe causar algum dano. Você acha que pais, eu imagino que vou fazer uma pergunta meio óbvia, né? Mas assim, você acha que pais têm uma responsabilidade especial nesse aspecto? Você estava falando sobre a geração que a gente vai criar de usuários futuros imersos já nessa tecnologia e que já estão imersos desde antes de nascer, né? Porque na barriga da mãe já posam no Facebook, por assim dizer, né? E quando estão engatinhando ainda, já aparecem em fotos, a mãe já substitui a foto própria pela foto do bebê. Então a exposição, a criança já vai imersa naquilo ali desde o nascedouro, né? Você imagina que há de se educar antes das crianças os próprios pais? Tem um ponto preocupante nessa responsabilidade, nesse cuidado dos pais, é que eles vieram de uma geração anterior, não são usuários da internet, enfim, desde os primeiros anos de vida, né? Digamos que sua alfabetização digital já foi quando adultos, né? São adultos. Então, esses pais, eles muitas vezes não acompanham o que seus filhos fazem na internet, ou acompanham muito pouco, não tem uma real dimensão do que de fato a internet significa na vida. Uns intuem isso, mas ainda é com muita dificuldade que eles percebem os riscos que seus filhos podem estar correndo na internet ou aquilo que eles publicam, e geralmente a reação é de muita surpresa quando o filho passa por alguma situação de perigo ou de exposição, como por exemplo exposição de imagens íntimas que as adolescentes publicam, com imagens do corpo, enfim, fotos íntimas, fotos inclusive de teor mais sexual, e eles se surpreendem muito quando se dão conta de que seus filhos têm esse tipo de comportamento na rede. E hoje nós estamos falando das consequências das informações que nós colocamos na internet. Em nosso estúdio a gente conversa com a coordenadora psicossocial da SaferNet Brasil, psicóloga, mestre em cultura e sociedade pela Faculdade de Comunicação da UFBA, Juliana Cunha. Juliana, estávamos falando aqui, né, nos bastidores do nosso programa, exatamente sobre aquilo que a gente posta e que pensa que pode retirar da rede. Mas nem tudo, na verdade, esse registro fica lá. E você comentava também de um serviço de orientação para crianças. Fala um pouco disso. Sim, esse é um canal de orientação para situações de risco de vulnerabilidade na internet que crianças e adolescentes possam viver. Então a gente tem uma equipe que orienta em tempo real via chat crianças e adolescentes, pais e educadores também, sobre como se proteger, que cuidados ter ao usar serviços na internet. Então essas pessoas podem acessar o www.canaldeajuda.org.br todos os dias úteis, das 13 às 19 horas, e tem uma equipe preparada para ajudar essas pessoas diante de algumas situações de risco ou dúvidas que elas possam ter em como usar redes sociais, por exemplo, como configurar a privacidade de seu perfil numa rede social. Muitas crianças usam, inclusive numa faixa etária que não é permitida por esses serviços, de menos de 13 anos, e não sabem configurar. Como se não é permitida? Porque se todos têm acesso a essa ferramenta. Pois é. Mente a idade, né? Todos usam. 8, 9, 7. Não dizem que tem essa idade, porque se tiver, eles não podem ter esse perfil. E a gente entende que é um ambiente de adultos que, enfim, podem ter uma série de conteúdos lá, e cuidados precisam ser feitos para esse público. Então, essas pessoas podem acessar o chat e conversar com a gente pode dar umas dicas de segurança para usar esses serviços. Tem que dar dado bancário para poder entrar no chat, não, né? Agora, é anônimo, não se dá nenhuma informação pessoal, você só tem que fazer um nickname e uma senha. Isso é importante. Agora, se esse serviço, desculpa, Renato, monitoram tudo, não dava para saber, não sei, é uma pergunta aí que você vai responder do ponto de vista técnico. Se aquela pessoa, né, que acessou, que fez aquele perfil, tem ou não a idade exigida pelo programa, pelo tipo de conteúdo que ela está acessando, pelo tipo de programa e de coisas que ela conversa, não daria para saber e bloquear? Sim, pelos termos de uso você pode. Inclusive, se alguém abaixo dessa idade usar esse perfil e houver uma denúncia de que essa pessoa é menor de 13 anos, essa pessoa, né, de alguma forma esse perfil é excluído porque não é permitido nos termos de uso. Agora é interessante porque o que a gente observa é que há um uso mesmo indiscriminado. Recentemente eu fiz uma oficina com crianças de 8 a 11 anos e
todas elas usam redes sociais. Então, a preocupação não é usar ou não usar, mas como usar esses serviços. Eu vi essa semana um comentário na internet, nem sei se virou notícia isso, que agora você pode pedir, desde agora, que tudo seja apagado, sua vida na internet seja apagada depois que você morrer. Você já morreu, tem algum tipo aí de notificação que é dada às redes sociais, ao Google, ao YouTube, e aí vão apagar tudo o seu histórico na internet. Isso realmente existe? Isso é muito interessante, porque inclusive tem uns perfis que são para essas pessoas que já morreram e que a família quer preservar. E é muito curioso isso, porque em muitos deles, enfim, há uma série de informações, de notificações que é dada por essa pessoa que já morreu. No então, Facebook isso é uma coisa bizarra, eu já vi acontecer. É muito curioso esse fenômeno, fora aqueles perfis que você esqueceu. Por exemplo, você tem um fantasma lá do Orkut, né? Para quem não tem usado mais. Um fantasma lá com minha foto de 19 anos. Esqueceu a senha, não lembra mais. E bom, tá lá. E há notificações que podem ser dadas ainda do seu perfil, mesmo que você. Então é sempre bom poder ter algum controle disso, apagar esses perfis, o que não significa que apagou as suas informações, porque, como eu já disse, é preciso uma regulamentação clara do que as empresas podem fazer com essas informações que você excluiu e apagou, e a gente não tem essa garantia, mas é sempre bom a gente acompanhar. Se não usa, exclui e apaga, para não correr o risco de ter depois suas informações dadas sem o seu consentimento. Até porque ninguém aqui, acho que é difícil que algum ouvinte aqui só tenha tido um e-mail na vida. Dificilmente acho que mais facilmente talvez só tenha tido uma rede social, mas um e-mail é impossível. Então imagina quantos dados tem aí cadastrados e espalhados pela internet. Cara, também outra preocupação é que nem sempre é você que está postando. Outras pessoas que tiveram acesso à sua vida, que participou de algum evento que você participou, tirou sua foto, e elas colocam essas imagens, essas informações nos perfis delas. Patrícia odeia quando marcam ela no Facebook. Entrego logo. Há o que fazer com relação a isso. Você pode configurar para... Mas como assim? Você pode configurar para não permitir que as pessoas marquem, né? E você fique lá marcada nas marcações das pessoas. Mas uma outra questão muito interessante é: a privacidade é um direito individual, mas com a internet não tem isso. O direito deixa de ser individual e passa a ser público, do outro. O outro pode compartilhar a sua informação pessoal. Então a gente tem um desafio no âmbito da privacidade, que é como discutir o direito à privacidade quando ele depende do outro e não só de você. Vocês ficam sabendo de muitos casos lá na SaferNet, de casos desse tipo de invasão de privacidade, de pessoas que se sentem, né, invadidas na privacidade na internet? Chegam muitos casos assim para vocês lá? Sim, especialmente com o roubo de senhas, porque as pessoas... habilidades tão simples como criar uma senha forte, geralmente as pessoas usam o nome, a data de nascimento, informações que são fáceis de serem adivinhadas ou de serem roubadas. Então é muito comum as pessoas terem informações roubadas, porque simplesmente na hora de criar uma senha ali, cria uma senha que a gente chama que é uma senha fraca. Então habilidades mínimas podem lhe proteger. Agora, com a lei da Carolina Dickmann, a gente entende que isso pode ser tipificado, né? E pelo código, enfim, penal, e isso ser configurado, sim, um crime. Certo. A gente conversou hoje sobre as consequências das informações que a gente coloca na internet. Conversamos hoje com a coordenadora psicossocial da SaferNet Brasil, psicóloga, mestre em Cultura e Sociedade pela Faculdade de Comunicação da UFBA, Juliana Cunha. Muito obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu agradeço também.